No silêncio de uma fábrica deserta, um jovem de terno impecável arrasta um pequeno potro branco pelos corredores metálicos. Meu pai acha que pode me humilhar na frente de todos por sua causa, murmura ele com desprezo. Com movimentos calculados, amarra um pano escuro em volta dos olhos do animal ferido e o coloca na esteira industrial. O potro relincha fracamente, suas patas tremendo enquanto a esteira começa a se mover em direção às chamas fortes do incinerador. O jovem observa, com um sorriso frio, o potro cego e indefeso avançando para o fogo. Porém, em alguns segundos, algo totalmente inédito acontece. Algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O silêncio noturno da fábrica era quebrado apenas pelo suave zumbido das luzes fluorescentes e o eco distante de passos metálicos. Entre as sombras projetadas pelas enormes máquinas industriais, uma pequena figura se movia com a agilidade de um gato. Maria Clara, com seus 6 anos recém-completados, conhecia cada canto daquele labirinto de metal como a palma de sua pequena mão. Não era por escolha que passava suas noites ali. Sua mãe, Dona Socorro, não tinha com quem deixá-la durante o turno da noite. A menina ajustou o pequeno broche dourado em forma de borboleta que sempre carregava consigo, presente de sua avó antes de partir deste mundo. Era seu amuleto da sorte, sua conexão com a única pessoa que verdadeiramente entendia sua natureza peculiar. Você tem um dom especial, minha pequena, costumava dizer a avó. Consegue enxergar com o coração o que os outros não veem com os olhos. Naquela noite em particular, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão que Maria Clara não conseguia explicar, mas podia sentir em cada fibra de seu ser. Foi quando ouviu um som que não pertencia àquele ambiente estéril e metálico, o relincho abafado de um cavalo. Curiosa e cautelosa, a menina se aproximou da fonte do som, escondendo-se atrás de uma esteira transportadora. Seus olhos se arregalaram ao ver um homem jovem vestindo um terno impecável que parecia brilhar sob as luzes industriais. Ele arrastava um pequeno potro branco pelos corredores, com movimentos bruscos e impacientes. O animal, claramente assustado, tentava resistir, mas suas pernas tremiam com o esforço. Maria Clara sentiu seu coração apertar ao notar manchas escuras no pelo claro do potro, ferimentos recentes que não haviam sido tratados. O homem rico murmurava algo entre dentes, palavras carregadas de amargura e ressentimento. Meu pai acha que pode me humilhar na frente de todos, recusando minha herança antecipada para salvar este animal inútil. Sua voz ecoava pelos corredores vazios. Vamos ver quanto vale seu precioso projeto de reabilitação equina agora. Maria Clara observou paralisada, enquanto o homem retirava um pedaço de tecido escuro do bolso do paletó e o amarrava firmemente ao redor dos olhos do potro. O animal relinchou fracamente, um som tão cheio de medo que fez a menina morder os lábios para conter um soluço. Com movimentos calculados, o homem conduziu o potro agora cego até a grande esteira que levava ao incinerador industrial. Maria Clara conhecia bem aquela máquina. Sua mãe sempre a advertia para ficar longe dali, explicando os perigos do equipamento que transformava resíduos industriais em cinzas. O coração da menina batia tão forte que ela temia que o som a denunciasse. Suas pequenas mãos agarraram-se à estrutura metálica enquanto observava, horrorizada, o homem ligar o mecanismo da esteira. O sorriso frio em seu rosto era iluminado pelo brilho laranja das chamas que começavam a dançar na boca do incinerador. Maria Clara sentiu algo despertar dentro de si. Aquela mesma coragem descomunal que sua avó sempre dizia que ela possuía.
uma força que contradizia completamente sua aparência frágil. Seus olhos escuros, grandes e expressivos, fixaram-se no painel de controle próximo à esteira. Ela sabia que não podia permitir que aquela crueldade acontecesse. Mas o medo a paralisava momentaneamente. O que aconteceria se fosse descoberta? Sua mãe perderia o emprego, seu único meio de sustento. Elas mal conseguiam se manter com o salário de faxineira. Um despejo significaria o fim de tudo que conheciam. O relincho angustiado do potro cortou através de suas dúvidas, como uma faca afiada. Maria Clara observou o homem se afastar, satisfeito com sua vingança em andamento. Ele desapareceu por um corredor lateral, seus passos ecoando cada vez mais distantes. A menina olhou para seu broche dourado, lembrando-se das palavras de sua avó. Quando o coração nos mostra o caminho certo, minha pequena, o medo não pode nos impedir de segui-lo. Com essa memória fortalecendo sua resolução, Maria Clara emergiu de seu esconderijo. O tempo parecia se mover em câmera lenta enquanto ela se aproximava do painel de controle. Os botões e luzes piscantes pareciam um enigma complicado demais para suas pequenas mãos. Sem saber exatamente o que fazer, começou a pressionar diferentes botões, guiada apenas por sua intuição e pela urgência do momento. O potro continuava sua jornada lenta em direção às chamas, cada segundo aproximando-o mais de um destino terrível. Maria Clara, sentindo o pânico crescer em seu peito, começou a pressionar os botões com mais força e rapidez. De repente, um estalo agudo cortou o ar, seguido por um zunido elétrico. As luzes do painel piscaram violentamente antes de se apagarem por completo. A esteira parou com um solavanco brusco, deixando o potro imóvel a poucos metros das chamas do incinerador. Maria Clara mal teve tempo de sentir alívio antes que um novo som preenchesse o ambiente, o alarme estridente do sistema anti-incêndio. Água começou a cair dos aspersores no teto, encharcando tanto ela quanto o animal assustado. Em pânico, a menina correu para se esconder novamente entre as máquinas, seu coração batendo como um tambor em seu peito. Através da cortina de água, ela podia ver o potro ainda preso à esteira paralisada, mas pelo menos vivo. O som de passos apressados anunciava a chegada do guarda noturno, e Maria Clara se encolheu ainda mais em seu esconderijo, rezando para não ser descoberta. Naquela noite, enquanto observava o guarda fazer sua inspeção superficial e partir, concluindo que era apenas mais um alarme falso, Maria Clara não poderia imaginar como sua pequena ação de coragem desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre, não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O destino havia escolhido suas pequenas mãos para tecer uma trama muito maior do que ela poderia compreender. A manhã chegou à fábrica trazendo consigo uma agitação incomum. Os primeiros funcionários do turno matinal foram recebidos por um cenário caótico, o chão ainda úmido dos sprinklers, máquinas desligadas e, mais surpreendente, um potro branco amarrado à esteira do incinerador, tremendo mas milagrosamente vivo. Roberto Santos, o supervisor do primeiro turno, imediatamente reconheceu a gravidade da situação. Com mãos experientes, tirou o celular do bolso e discou o número que todos na fábrica sabiam de cor, o do proprietário Eduardo Montenegro. Enquanto a notícia se espalhava pela fábrica como fogo, Dona Socorro chegava para mais um dia de trabalho, completamente alheia ao drama que se desenrolava. Maria Clara, ao seu lado, caminhava cabisbaixa, suas pequenas mãos apertando a mochila escolar com força desnecessária. A noite anterior parecia um sonho distante, mas as manchas de água em seus sapatos contavam uma história diferente. Eduardo Montenegro chegou à fábrica em tempo recorde.
Alto, com cabelos grisalhos bem aparados e olhos verdes penetrantes, sua presença causou um silêncio imediato no grupo de funcionários que se aglomerava ao redor da esteira. Ao ver o potro, seu rosto normalmente controlado empalideceu visivelmente. O potro, reconhecendo a voz familiar, relinchou suavemente. Eduardo removeu com cuidado o pano que ainda cobria os olhos do animal, revelando ferimentos leves, mas preocupantes ao redor das patas. Seus dedos tremiam levemente enquanto examinava cada marca. Maria Clara, que havia conseguido convencer sua mãe a deixá-la ficar só mais um pouquinho antes de ir para a escola, observava tudo de longe, escondida atrás de uma coluna. Seus olhos não conseguiam deixar o potro, que agora parecia mais calmo sob os cuidados gentis de Eduardo. O veterinário chegou em menos de meia hora, carregando sua maleta de equipamentos. Dr. Vicente era um homem de meia idade com um rosto bondoso e mãos firmes, que transmitiam confiança até mesmo aos animais mais assustados. Enquanto ele examinava o potro, Eduardo recebia as primeiras notícias da equipe de segurança. "Senhor, tivemos um problema com o sistema durante a noite", explicou o chefe da segurança, consultando suas anotações. "Um curto-circuito afetou parte das câmeras e o sistema de gravação. Só temos fragmentos das filmagens." Eduardo franziu a testa, sua mente já trabalhando nas implicações. Luna não era um animal qualquer. Era o último presente de sua falecida esposa, Helena, e a razão pela qual todo o projeto de reabilitação equina havia começado. Recentemente, havia recusado uma oferta milionária por ela para a frustração de seu filho Ricardo. "Dr. Eduardo", a voz do veterinário interrompeu seus pensamentos. "Os ferimentos são superficiais, mas há algo que me preocupa. As marcas nas patas sugerem que ela foi arrastada por alguma distância. E há sinais de sedação leve, alguém que sabia exatamente quanto administrar para manter o animal dócil sem causar danos graves." A informação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Isso não era um acidente ou uma coincidência. Alguém havia planejado cuidadosamente cada detalhe. Alguém que conhecia não apenas a fábrica, mas também o manuseio de cavalos. Maria Clara, de seu esconderijo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao reconhecer a voz. Instintivamente, deu um passo para trás, esbarrando em uma pilha de caixas vazias. O barulho, embora pequeno, atraiu alguns olhares curiosos em sua direção. Dona Socorro, preocupada com o atraso, apressou-se em direção à filha. "Vamos, Maria Clara, já está mais que na hora da escola." Eduardo observou a interação com interesse momentâneo antes de voltar sua atenção ao filho. "Ricardo, precisamos conversar, em particular." Pai e filho se afastaram em direção ao escritório, deixando para trás uma atmosfera carregada de tensão e mistério. O que ninguém percebia era que aquela manhã marcava apenas o início de uma história que revelaria muito mais do que um simples incidente com um cavalo. Era o começo de uma jornada que exporia verdades há muito enterradas e testaria os limites do amor, da lealdade e da redenção. A sala de Eduardo Montenegro era um reflexo de sua personalidade, organizada, elegante e com toques sutis que revelavam sua paixão por cavalos. Fotografias emolduradas de diferentes animais resgatados decoravam as paredes, cada uma contando uma história de recuperação e esperança. No centro, maior que todas as outras, estava a última foto de Helena com Luna, tirada apenas dias antes de sua doença se agravar. Ricardo sentou-se na cadeira em frente à mesa do pai, mantendo uma postura relaxada que contrastava com a tensão no ambiente. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe, evitavam deliberadamente a fotografia na parede. Eduardo suspirou profundamente, sentindo o peso dos anos e das decisões que o trouxeram até ali.
Luna não é apenas um cavalo, Ricardo. Você sabe disso. Ela representa tudo que sua mãe... Do lado de fora do escritório, a fábrica lentamente retomava sua rotina normal. O Dr. Vicente havia sedado Luna levemente para tratar seus ferimentos, e uma equipe especial já estava a caminho para transportá-la de volta ao centro de reabilitação. Enquanto isso, na escola municipal onde Maria Clara estudava, a pequena heroína da noite anterior mal conseguia se concentrar nas aulas. Seus pensamentos continuavam voltando para o potro branco e para o homem de terno. Suas pequenas mãos rabiscavam inconscientemente cavalos e chamas no canto de seu caderno. De volta ao escritório, Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da fábrica abaixo. Quando sua mãe resgatou Luna, ela estava em condições deploráveis. Helena passou noites em claro cuidando dela, mesmo já estando doente. Sabe o que ela me disse na última vez que conversamos sobre o projeto? Ela disse que Luna não era apenas um cavalo para ser salvo. Era um símbolo de esperança. Cada animal que resgatamos desde então carrega um pouco dessa esperança. Eduardo virou-se para encarar o filho. Por isso me recusei a vender Luna, mesmo com a oferta absurda que recebi. Não se trata de dinheiro. Não, nunca se trata de dinheiro quando o assunto sou eu, não é mesmo? Ricardo retrucou, levantando-se bruscamente. Mas quando é para investir milhões no seu precioso projeto de reabilitação... Na escola, Maria Clara subitamente percebeu a ausência de seu amuleto da sorte. O pânico começou a se instalar em seu peito enquanto ela procurava freneticamente em sua mochila e bolsos. O broche era sua última conexão com a avó. Perdê-lo parecia um preço alto demais por sua aventura noturna. Próximo à esteira, senhor, e há mais. Conseguimos recuperar alguns fragmentos das gravações. Não mostram muito, mas... Roberto hesitou, lançando um olhar rápido para Ricardo. Há imagens de alguém mexendo no painel de controle pouco antes do sistema falhar. Alguém muito pequeno. Não seria a primeira vez que funcionários trazem seus filhos durante o turno da noite, Roberto comentou. Especialmente aqueles que não têm com quem deixá-los. O supervisor assentiu e se retirou, deixando pai e filho novamente sozinhos no escritório. O silêncio que se seguiu era pesado de palavras não ditas e suspeitas não confirmadas. Eduardo observou o filho sair, notando pela primeira vez como seus passos ecoavam de maneira familiar nos corredores metálicos da fábrica. Voltou sua atenção ao broche em sua mão, um pequeno objeto que parecia guardar segredos muito maiores do que sua aparência delicada sugeria. Na escola, o sinal do intervalo tocou e Maria Clara se viu sozinha no pátio, sua mente dividida entre o medo de perder seu precioso broche e a preocupação com o destino do potro que havia salvado. Sem perceber, estava prestes a se tornar o centro de uma trama muito maior do que sua jovem mente poderia imaginar. Dona Socorro esperava ansiosamente do lado de fora da escola, seu uniforme de faxineira ainda levemente úmido do turno da manhã. Suas mãos calejadas se contorciam nervosamente enquanto observava as crianças saindo em pequenos grupos barulhentos. Havia algo diferente em sua filha naquele dia, um silêncio incomum durante o café da manhã, olhares perdidos e uma agitação que não lhe era característica. Maria Clara emergiu por último, seus pequenos ombros curvados sob o peso de preocupações grandes demais para sua idade. Ao ver a mãe, tentou forçar um sorriso, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda que partiu o coração de Dona Socorro. Maria Clara balançou a cabeça negativamente, mordendo o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava especialmente nervosa. Mamãe, eu perdi o broche da vovó, sussurrou finalmente, sua voz tremendo com lágrimas contidas. Sua voz morreu quando notou a mudança súbita na expressão da filha.
Um lampejo de pânico cruzou o rosto infantil, antes de ser rapidamente substituído por algo mais. Culpa. Naquele mesmo momento, no centro de reabilitação equina, Luna recebia cuidados especiais sob a supervisão atenta do Dr. Vicente. O veterinário estava impressionado com a recuperação do animal. Apesar do trauma evidente, o potro demonstrava uma resiliência notável. Eduardo Montenegro observava o tratamento através da janela do estábulo, seu rosto marcado por linhas de preocupação. Ao seu lado, uma pasta continha os relatórios preliminares da segurança e uma lista de funcionários do turno noturno, uma lista surpreendentemente curta. Doutor Eduardo? Uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Era Antônio, o tratador mais antigo do centro, um homem que trabalhava com cavalos há mais tempo do que podia se lembrar. Desculpe interromper, mas notei algo estranho com Luna. É o comportamento dela, senhor. Desde que chegou, ela tem reagido de forma muito negativa quando certas pessoas se aproximam. Mas não é medo comum. É como se ela reconhecesse algo ou alguém. Como que, para responder sua pergunta, um relincho agitado ecoou pelo estábulo. Ricardo havia acabado de entrar, vestindo roupas mais casuais agora, mas ainda mantendo sua postura elegante. Luna imediatamente se agitou em sua baia, recuando o máximo possível. Eduardo observou a cena com atenção renovada. Luna sempre fora um animal dócil, especialmente com pessoas que frequentavam regularmente o centro. Esta reação era completamente atípica. Do outro lado da cidade, em seu pequeno apartamento, Dona Socorro sentava-se à mesa da cozinha, uma xícara de café intocada à sua frente. Maria Clara havia finalmente confessado tudo. O homem de terno, o potro assustado, sua tentativa desesperada de salvar o animal. Cada palavra da narrativa infantil fazia o coração da mãe apertar mais. Dona Socorro abraçou a filha com força, seu próprio medo se misturando com um orgulho relutante pela coragem da pequena. Mas sua mente já calculava as consequências. Se a verdade viesse à tona, seu emprego estaria em risco. Como sustentaria sua filha então? De volta ao centro de reabilitação, Eduardo fazia suas próprias conexões. A reação de Luna, o broche infantil, os fragmentos de vídeo mostrando uma figura pequena. Todas as peças começavam a formar um quadro mais claro, embora ainda incompleto. O jovem empresário desviou o olhar do potro agitado, sua expressão ilegível. Não há nada para conversarmos, pai. Já disse que estava em casa. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos sons suaves do estábulo e pela respiração ainda agitada de Luna. Pai e filho se encararam, décadas de expectativas não atendidas e ressentimentos não resolvidos pairando entre eles como uma nuvem densa. Os dias que se seguiram trouxeram uma quietude tensa à fábrica Montenegro. Eduardo havia anunciado uma recompensa generosa por informações sobre o incidente com Luna, e cartazes haviam sido espalhados por todos os setores. O pequeno broche dourado em forma de borboleta estava destacado nas imagens, brilhando como uma pista silenciosa de um mistério maior. Para Dona Socorro, cada cartaz era como uma adaga em seu coração. Durante suas tarefas de limpeza, ela se pegava olhando nervosamente por cima do ombro, temendo que alguém pudesse fazer a conexão entre o broche e sua filha. Maria Clara, por sua vez, havia se tornado mais quieta e introspectiva, carregando um peso invisível que parecia grande demais para seus pequenos ombros. Numa tarde particularmente quente, enquanto realizava a limpeza do corredor administrativo, Dona Socorro ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de Eduardo Montenegro. A porta estava entreaberta e as palavras escapavam como farpas afiadas. Aquele cavalo era o último presente de sua mãe. A resposta de Eduardo veio carregada de emoção contida. E alguém tentou matá-lo de forma cruel. Isso não significa nada para você?
O que significa alguma coisa é que o senhor está deixando esse maldito projeto de reabilitação afetar os negócios. Ricardo retrucou. Sabe quantos milhões recusou na oferta por Luna? Dinheiro que poderia ser reinvestido na empresa, gerando empregos. Minha mãe está morta! O grito de Ricardo ecoou pelos corredores, fazendo Dona Socorro estremecer. E o senhor continua vivendo na sombra dela, transformando cada decisão em uma espécie de memorial. Enquanto isso, no centro de reabilitação, Maria Clara havia convencido sua mãe a deixá-la acompanhá-la durante uma faxina extra. A menina encontrou seu caminho até a baia de Luna, movida por uma força que não compreendia totalmente. Para sua surpresa, o potro não demonstrou medo dela. Pelo contrário, aproximou-se da grade, seus olhos grandes e expressivos fixos na pequena visitante. Você está melhor, sussurrou Maria Clara, estendendo uma mão hesitante através das grades. Luna tocou seu focinho suavemente na palma da menina, arrancando um sorriso genuíno, o primeiro em dias. De volta ao escritório, Eduardo havia se sentado pesadamente em sua cadeira, os olhos fixos na fotografia de Helena. Ricardo permanecia de pé, sua raiva inicial dando lugar a um desconforto palpável. Ricardo desviou o olhar, mas seu pai continuou. Ela me fez prometer que não deixaria você se perder no mesmo vazio que quase me consumiu antes de conhecê-la. O dinheiro, o poder, o sucesso a qualquer custo, ela sabia como isso podia corroer uma alma. No centro de reabilitação, Maria Clara havia se sentado no chão próximo à baia de Luna, conversando suavemente com o animal. Eu também sinto falta da minha avó, confidenciou ela, sem saber que Antônio estava próximo o suficiente para ouvir. Ela sempre dizia que algumas vezes precisamos ser corajosos, mesmo quando estamos com medo. O tratador franziu a testa, uma ideia começando a se formar em sua mente experiente. Observou com mais atenção o tamanho pequeno da menina, sua interação natural com Luna, e não pôde deixar de notar algo familiar em seu perfil, algo que lembrava uma certa silhueta captada nas câmeras de segurança. No escritório, Ricardo finalmente se sentou, a fadiga evidente em seus ombros. O que o senhor quer de mim, pai? Que me torne um salvador de cavalos abandonados? Que desista de tudo que construí na empresa? Não, Eduardo respondeu suavemente. Quero que você encontre o mesmo propósito que sua mãe encontrou, algo maior que dinheiro ou poder. Ela salvou Luna não pelo valor do animal, mas pelo que aquele ato representava. Esperança, compaixão, a chance de fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que esse alguém tenha 4 patas. A noite caía sobre a cidade quando Antônio decidiu agir. Anos de experiência com cavalos haviam lhe ensinado a confiar em seus instintos, e algo na interação entre Maria Clara e Luna não lhe saía da cabeça. Com passos deliberados, dirigiu-se ao escritório de Eduardo, que ainda trabalhava apesar do horário tardio. O empresário largou a caneta que segurava, dando total atenção ao funcionário. Antônio era conhecido por sua discrição. Se estava ali, era por algo importante. Dona Socorro, respondeu Antônio. A menina deve ter uns 6 anos. E doutor Eduardo, ela é pequena o suficiente para ser a figura que apareceu nas câmeras de segurança. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Dona Socorro ajudava Maria Clara com o dever de casa. A menina estava diferente desde sua visita ao centro de reabilitação. Havia uma luz renovada em seus olhos, como se um peso tivesse sido parcialmente aliviado de seus ombros. Dona Socorro sentiu seu coração apertar. A bondade natural de sua filha, tão parecida com a de sua falecida mãe, às vezes parecia grande demais para este mundo duro. Maria Clara, querida, precisamos conversar sobre algo importante. Vi os cartazes na fábrica sobre o broche, continuou Dona Socorro, escolhendo as palavras com cuidado.
Estão oferecendo uma recompensa para quem tiver informações sobre o que aconteceu naquela noite. Na mansão dos Montenegro, Ricardo estava sentado em seu escritório particular, um copo de uísque intocado à sua frente. As palavras de seu pai sobre a promessa feita à sua mãe ecoavam em sua mente, misturando-se com memórias que há muito tentava suprimir. Lembrava-se de Helena, sua mãe, sempre gentil mesmo nos piores momentos de sua doença, como ela insistia em visitar o estábulo todos os dias, mesmo quando mal conseguia ficar de pé. Cada ato de bondade importa, Ricardo, ela costumava dizer, mesmo que pareça pequeno ou insignificante para os outros. Um movimento na rua chamou sua atenção. Através da janela, viu uma pequena família passando, uma mulher com um uniforme de faxineira e uma garotinha. Algo na cena o fez estremecer, uma pontada de reconhecimento que ele lutou para suprimir. Eduardo levantou-se, caminhando até a janela. A noite estava clara, com uma lua cheia que lembrava a que iluminava o céu na última noite que passou com Helena. Uma criança de 6 anos, murmurou ele. Corajosa o suficiente para enfrentar o escuro e salvar um animal assustado. O empresário fechou os olhos por um momento, sentindo o peso dessa informação. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele talvez sempre soubesse, mas não queria admitir. Antônio, disse finalmente, preciso que você faça algo para mim. Discretamente, descubra tudo o que puder sobre Dona Socorro e sua filha. Endereço, rotina, há quanto tempo trabalham para nós. E ele fez uma pausa significativa. Mantenha Ricardo longe do centro de reabilitação por enquanto. O tratador assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Antes de sair, porém, voltou-se para seu patrão. Doutor Eduardo, se me permite dizer, aquela garotinha tem algo especial, o mesmo tipo de luz que Dona Helena tinha. Sozinho em seu escritório, Eduardo Montenegro encarou a fotografia de sua falecida esposa, o broche dourado ainda em suas mãos. Você sempre soube, não é, Helena? Sussurrou para a imagem sorridente. Que às vezes precisamos de um coração puro para nos mostrar o caminho de volta à nossa humanidade. A manhã começou diferente na casa de Dona Socorro. Maria Clara acordou mais cedo que o habitual, agitada por sonhos inquietos, repletos de cavalos e chamas. Na pequena mesa da cozinha, seus dedos brincavam distraidamente com o café da manhã, enquanto seus olhos percorriam os desenhos que havia feito na noite anterior, cavalos, fogo e um homem de terno, espalhados por várias folhas de papel. Você precisa comer, filha. Dona Socorro insistiu suavemente, observando a inquietação da menina. Seu próprio café da manhã permanecia intocado, sua mente ocupada com preocupações crescentes sobre o futuro. Ao abrir a porta, deparou-se com Antônio, o tratador do centro de reabilitação, seu rosto normalmente sereno, marcado por uma urgência incomum. Dona Socorro, precisamos conversar. É sobre sua filha. Antônio sentou-se à mesa da cozinha, notando imediatamente os desenhos espalhados. Pegou um deles, a representação infantil, mas surpreendentemente detalhada, de um homem de terno próximo a um cavalo assustado. Sabe, continuou ele, Luna também gosta muito de você. Nunca a vi tão calma com alguém desde Dona Helena. Dona Socorro sentou-se pesadamente, suas pernas de repente fracas demais para sustentá-la. Por favor, sua voz era apenas um sussurro. Não posso perder meu emprego. Maria Clara é tudo que tenho. Como que para confirmar suas palavras, o celular de Dona Socorro vibrou com uma mensagem. Era do Departamento de Recursos Humanos da fábrica, uma convocação para uma reunião urgente com a diretoria naquela mesma manhã. Naquele exato momento, no centro de reabilitação, Ricardo Montenegro observava Luna através do vidro de sua baia. O potro,
Sentindo sua presença, agitou-se nervosamente, recuando para o fundo do espaço. Ricardo encarou o pai, notando os papéis em suas mãos. Relatórios da segurança, imagens das câmeras e algo mais. Os desenhos de uma criança. No pequeno apartamento, Antônio ouvia atentamente enquanto Maria Clara finalmente contava sua história completa. Cada detalhe daquela noite emergia com uma clareza surpreendente em sua narrativa infantil. O homem arrastando o potro, as palavras cruéis, sua decisão impulsiva de ajudar. Dona Socorro abraçou a filha com força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O que vamos fazer? O escritório de Eduardo Montenegro parecia maior e mais intimidante do que nunca quando Dona Socorro e Maria Clara entraram, guiadas por Antônio. A luz da manhã atravessava as grandes janelas, criando sombras alongadas que dançavam pelo piso polido. Na mesa de Eduardo, ao lado dos relatórios e fotografias, estavam os desenhos de Maria Clara, testemunhas silenciosas de uma verdade há muito guardada. Por favor, sentem-se. Eduardo indicou as cadeiras à sua frente, sua voz surpreendentemente gentil. Maria Clara apertou a mão da mãe com mais força, seus olhos inevitavelmente atraídos para a fotografia de Helena com Luna na parede. Eduardo seguiu seu olhar, um sorriso triste tocando seus lábios. Sim, ela era, e tinha um coração tão grande quanto sua beleza. Ele fez uma pausa, estudando a pequena figura à sua frente. Assim como você, pelo que ouvi. Maria Clara se encolheu na cadeira, mas algo na presença reconfortante de Antônio, que permanecia próximo à porta, e na gentileza nos olhos de Eduardo, lhe deu coragem. Eu vi o que você fez, disse ela, sua voz pequena mas firme. Você machucou o cavalo. Não são fantasias, Eduardo interrompeu, pegando um dos desenhos. Cada detalhe aqui corresponde exatamente ao que as câmeras mostraram. O terno que você usava, a posição do painel de controle, até mesmo o pano escuro que usou para vendar Luna. Não posso o quê, Ricardo? Ignorar a verdade? Como ignorei todos os sinais ao longo dos anos? Eduardo levantou-se, sua voz carregando uma mistura de tristeza e determinação. Sua mãe sempre dizia que a verdade tem um jeito próprio de vir à luz. Ela estava certa, como sempre. Eu fiz mais um desenho, disse ela, estendendo o papel para Eduardo, da parte que mais me assustou. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, seu controle finalmente desmoronando. Proteger? É só isso que o senhor sabe fazer? Proteger cavalos abandonados, construir um santuário para animais feridos, enquanto seu próprio filho... O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som suave de passos. Maria Clara havia se aproximado de Ricardo, seus grandes olhos fixos nele com uma mistura de medo e algo mais. Pena. Eu só queria que ele me visse, sussurrou mais para si mesmo do que para os outros. Não os cavalos, não o projeto, não a memória dela, só a mim. Ela está melhor, disse a menina, virando-se para Ricardo. Talvez você também possa melhorar. Os dias que se seguiram à confrontação no escritório trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. Eduardo havia tomado decisões difíceis, mas necessárias. Ricardo foi temporariamente afastado de suas funções executivas na empresa, uma punição que, surpreendentemente, ele aceitou sem protestos. Talvez as palavras simples de uma criança tivessem alcançado um lugar que anos de discussões com seu pai não conseguiram tocar. Para Dona Socorro, a vida tomou um rumo inesperado. Em vez de perder seu emprego, como temia, recebeu uma promoção. Agora coordenava a equipe de limpeza do centro de reabilitação, com horários que permitiam que Maria Clara frequentasse a escola normalmente.
Dona Socorro abraçou a filha, maravilhada com sua sabedoria precoce. Sua avó dizia algo parecido, respondeu, sentindo aquela familiar mistura de saudade e gratidão. Ela tem um dom natural, comentou ele com Eduardo uma tarde, observando Maria Clara guiar Luna gentilmente pelo pasto, igual a Dona Helena. Numa manhã particularmente ensolarada, algo inesperado aconteceu. Ricardo apareceu no centro de reabilitação, não mais vestindo seus ternos caros, mas roupas simples e práticas de trabalho. Seus olhos evitavam os dos outros funcionários enquanto ele se dirigia ao escritório do pai. Porque preciso entender, Ricardo respondeu, sua voz mais suave do que o normal. Preciso entender o que a mamãe via, o que você vê, o que aquela garotinha vê. Ricardo olhou para ela, surpreso com a profundidade daquela observação. Como você faz isso? Como consegue entendê-los tão bem? Naquela tarde, algo mudou no centro de reabilitação. Sob a orientação paciente de Antônio, Ricardo começou seu treinamento básico. Suas mãos, antes acostumadas apenas a assinar documentos e fechar negócios, agora aprendiam a limpar baias, preparar alimentação e cuidar de ferimentos. Eduardo observava de longe, sentindo uma emoção que não conseguia nomear completamente. Havia dor ali, certamente. A dor de perceber quanto tempo havia perdido com seu filho, quanto da influência de Helena havia deixado escapar. Mas havia também esperança, brotando tão delicada quanto os primeiros raios de sol após uma longa noite. Doutor Eduardo, a voz de Maria Clara o tirou de seus pensamentos. Ela estava parada à sua frente, segurando algo em suas pequenas mãos, o broche dourado em forma de borboleta. Eduardo se agachou para ficar na altura dela, aceitando o broche com cuidado. Sabe, Maria Clara, algumas pessoas passam a vida inteira procurando sabedoria em grandes livros e professores importantes. Mas às vezes ela vem nas palavras simples de uma criança corajosa. No pasto, Luna havia se aproximado da cerca onde Ricardo estava trabalhando. O homem congelou, esperando a reação usual de medo. Mas algo havia mudado. O potro estendeu o pescoço, seu focinho tocando levemente a mão de Ricardo. Não em perdão, ainda era cedo para isso, mas em reconhecimento de uma mudança em andamento. As semanas se transformaram em meses, e o centro de reabilitação florescia com uma energia renovada. Ricardo, sob a orientação de Antônio e a observação curiosa de Maria Clara, havia se tornado uma presença constante entre os animais. Suas mãos, antes suaves e sem calos, agora carregavam as marcas do trabalho físico diário, cada uma delas uma medalha de sua transformação em curso. Numa tarde particularmente significativa, Eduardo encontrou seu filho sentado na grama, um pequeno caderno de anotações no colo. Ao se aproximar, notou que as páginas estavam repletas de desenhos, tentativas de replicar o estilo simples, mas expressivo dos desenhos de Maria Clara. Eduardo sentou-se ao lado do filho, observando as páginas cheias de esboços de cavalos. Sua mãe costumava fazer isso também, passar horas desenhando os animais que resgatava. Dizia que cada traço era uma forma de conhecê-los melhor. No pasto próximo, Maria Clara trabalhava com Luna, guiando o potro em exercícios simples que Antônio havia lhe ensinado. A transformação do animal era notável. Seu pelo branco brilhava sob o sol, e seus movimentos, antes temerosos, agora transbordavam confiança. Eduardo assentiu, lembrando-se das palavras sábias que a menina havia compartilhado ao longo dos meses. Às vezes, precisamos dos olhos de uma criança para enxergar o que está bem na nossa frente. Sabe o que mais sinto falta? Ela comentou com Antônio durante uma pausa. Do broche da minha mãe. Mas quando vejo como Maria Clara está feliz aqui, penso que talvez fosse esse o propósito dele, nos trazer até aqui. Maria Clara viu Ricardo se aproximando e, com uma sabedoria além de seus anos,
conduziu Luna alguns passos em sua direção. O potro, embora ainda demonstrasse certa hesitação, não recuou. Você está diferente, observou Maria Clara depois de alguns minutos. Seus olhos não estão mais tristes como antes. As palavras atingiram Ricardo como um raio de compreensão. Lembrou-se dos desenhos de sua mãe, dos momentos em que ela tentava compartilhar sua paixão com ele, e de como ele estava ocupado demais com números e negócios para entender. Naquele momento, Luna se aproximou por conta própria de Ricardo, seu focinho tocando suavemente seu ombro. Não havia mais medo em seus olhos, apenas uma curiosidade cautelosa, como se ela também percebesse a mudança nele. As palavras da menina ecoaram pelo centro de reabilitação, carregando consigo uma verdade simples, mas profunda. A transformação, eles estavam aprendendo, não era apenas sobre curar feridas físicas ou superar medos, era sobre redescobrir a capacidade de amar, de confiar e de ver o mundo com olhos novos. A notícia chegou numa manhã de outono, quando as folhas começavam a dourar e o ar ganhava aquela primeira pontada de frio. Um comprador internacional havia chegado ao Brasil, especificamente interessado no projeto de reabilitação dos Montenegro. O mesmo homem que meses antes havia oferecido uma fortuna por Luna. Eduardo reuniu todos no centro de reabilitação, funcionários, tratadores e até mesmo Maria Clara, que agora era considerada parte fundamental da equipe, apesar de sua pouca idade. Dona Socorro estava ao seu lado, orgulhosa de como sua pequena havia se tornado uma peça tão importante naquele lugar. Mr. Thompson chegará amanhã, Eduardo anunciou, sua voz calma, mas firme. Ele não vem mais para comprar Luna, mas para conhecer nosso trabalho. Está interessado em replicar o projeto em outros países. Ricardo, que estava próximo aos estábulos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o nome do comprador. Lembrava-se bem da última visita do homem, de como havia tentado usar aquela oferta milionária para pressionar seu pai, de como aquilo havia sido o estopim para sua tentativa desesperada de não. Ele não conseguia mais nem pensar naquela noite sem sentir uma onda de vergonha e arrependimento. Maria Clara, percebendo sua inquietação, aproximou-se silenciosamente. Está pensando naquela noite, não é? Perguntou ela, sua voz suave como uma brisa. A menina considerou a pergunta por um momento, sua expressão séria. Minha avó sempre dizia que quando alguém se arrepende de verdade, o coração dele fica diferente. Eu consigo ver que seu coração está diferente agora. Amanhã, disse Eduardo, aproximando-se dos dois, quero que você lidere a apresentação do projeto para Mr. Thompson, Ricardo. Você é exatamente a pessoa certa, interrompeu Maria Clara, com aquela certeza inabalável da infância. Porque você conhece as duas histórias, a do homem que queria machucar e a do homem que aprendeu a curar. O resto do dia foi dedicado aos preparativos para a visita. Dona Socorro coordenou uma limpeza especial em todo o centro, enquanto Antônio e sua equipe garantiam que todos os animais estivessem apresentáveis. Ricardo passou horas organizando documentos e estatísticas, mas também fazendo algo que surpreendeu a todos, copiando os desenhos de Maria Clara. São para mostrar a Mr. Thompson, explicou ele quando a menina o questionou. Para ele entender que este lugar não é apenas sobre números e resultados, é sobre ver com o coração, como você me ensinou. Ricardo levantou os olhos, surpreso não apenas pelas palavras, mas pela emoção contida nelas, mesmo depois de tudo que fiz. Pai, Ricardo começou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que há muito não demonstrava. Acha que algum dia vou conseguir me perdoar completamente? A manhã da visita de Mr. Thompson amanheceu com uma luz dourada que parecia abençoar o centro de reabilitação.
Maria Clara havia chegado cedo com sua mãe, vestindo seu melhor vestido e carregando uma pasta com seus desenhos mais especiais, incluindo aqueles da noite que mudou tudo. Maria Clara assentiu com determinação. Preciso sim, mamãe, para mostrar que as coisas ruins podem virar coisas boas se a gente tiver coragem de mudar. Ricardo chegou logo em seguida, vestindo não um de seus antigos ternos caros, mas uma camisa simples e calças apropriadas para o trabalho com os animais. Suas mãos, agora calejadas pelo trabalho diário, seguravam uma pasta similar à de Maria Clara. Suas próprias cópias dos desenhos dela, junto com fotografias documentando a transformação do centro. Eduardo observava tudo de sua janela. O broche dourado da borboleta brilhando em sua lapela. Uma homenagem silenciosa a todas as mudanças que aquele pequeno objeto havia desencadeado. Bem-vindo ao Centro de Reabilitação Montenegro, disse ele, sua voz firme, mas humilde. Antes de começarmos o tour oficial, gostaria de lhe contar uma história. A história de como este lugar não apenas salva cavalos, mas também salva pessoas. Há alguns meses eu era um homem diferente, Ricardo começou, sua voz tremendo levemente. Um homem que achava que sucesso se media apenas em números e lucros. Mr. Thompson ouvia com atenção crescente, seus olhos movendo-se entre os desenhos, Ricardo e a pequena menina no canto. Quando Ricardo chegou à parte sobre a intervenção corajosa de Maria Clara, o empresário internacional se levantou e caminhou até a janela, observando Luna no pasto. Sim, respondeu Ricardo, mas agora ela é muito mais que um animal valioso. Ela é um símbolo de transformação, de segunda chance. Maria Clara levantou-se então, caminhando até Mr. Thompson com a confiança serena que a caracterizava. Quer conhecer Luna? Perguntou ela, estendendo sua pequena mão. Ela não está mais com medo. Agora ela ajuda outras pessoas a não terem medo também. Incrível, murmurou Mr. Thompson, observando a interação entre a menina e o animal. Simplesmente incrível. Eduardo assentiu, o broche dourado em sua lapela captando um raio de sol. Minha esposa costumava dizer que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Este lugar, estas pessoas, esta história é a prova viva disso. As palavras de Mr. Thompson tiveram um impacto que se estendeu muito além daquela manhã. Nos dias que se seguiram à sua visita, o Centro de Reabilitação Montenegro começou a receber uma atenção sem precedentes. Não apenas pelo trabalho com os cavalos, mas pela história extraordinária de transformação que havia ocorrido ali. Eduardo, sentado em seu escritório uma semana depois, analisava a proposta formal que Mr. Thompson havia enviado. Não era mais uma oferta para comprar Luna, mas um projeto ambicioso para estabelecer centros similares em diferentes países, usando o modelo Montenegro como base. Talvez eu possa ajudar com isso. Uma vozinha soou da porta. Maria Clara estava lá, segurando um novo conjunto de desenhos. Fiz alguns desenhos explicando como funciona o coração do centro. Veja! Ela apontou para um dos desenhos. Aqui mostra como precisamos primeiro curar o medo antes de poder ajudar. Igual você fez, tio Ricardo. Sabe, disse ele, pegando um dos desenhos. Acho que encontramos nossa resposta. Cada novo centro precisará ter seu próprio coração. Alguém que veja além das aparências, como você nos ensinou. Naquele mesmo dia, Dona Socorro encontrou algo especial, enquanto organizava alguns arquivos antigos. Uma fotografia de Helena Montenegro com Luna, tirada no dia em que o potro chegou ao centro. No verso, havia uma mensagem escrita à mão. Para lembrar que o amor sempre encontra um caminho de volta para casa. Emocionada, ela levou a fotografia para Eduardo.
Ao vê-la, ele removeu gentilmente o broche dourado de sua lapela. Acho que está na hora disto voltar para sua verdadeira dona, disse ele, estendendo o broche para Dona Socorro. No pasto, Antônio trabalhava com Ricardo e Maria Clara, ensinando-os novos aspectos do cuidado com os cavalos. Luna pastava próxima, ocasionalmente se aproximando para observar ou receber carinho. Não havia mais vestígios do medo em seus olhos quando olhava para Ricardo, apenas uma confiança tranquila que refletia a transformação de ambos. Sabem, disse Antônio, observando a interação entre eles. Em todos meus anos trabalhando com cavalos, nunca vi uma história como esta. Não é apenas sobre reabilitação, é sobre redenção. As palavras da menina ecoaram pelo centro, carregando uma verdade que todos ali haviam aprendido de diferentes maneiras. Eduardo havia perdido Helena, mas encontrado um novo propósito para seu legado. Ricardo havia perdido seu caminho, mas encontrado uma nova direção. Dona Socorro havia perdido o broche, mas ganho uma nova família. E Maria Clara, ela havia perdido seu amuleto da sorte apenas para descobrir que a verdadeira magia estava em seu coração corajoso. Doutor Eduardo, chamou Maria Clara, correndo até ele com um novo desenho em mãos. Fiz este para colocar na entrada do centro. Mostra como todo mundo pode mudar, se der uma chance ao amor. Eduardo segurou o desenho com cuidado, notando como a menina havia captado perfeitamente a essência do lugar. Sabe, Maria Clara, sua avó estava certa sobre você. Você realmente tem um dom especial, o dom de ver com o coração. Um ano se passou desde aquela noite fatídica na fábrica. O Centro de Reabilitação Montenegro havia se transformado em algo muito além de um simples projeto de recuperação de cavalos. Agora, era um modelo internacional de transformação e cura, tanto para animais quanto para pessoas. Na entrada do centro, o desenho de Maria Clara, agora emoldurado e protegido, dava as boas-vindas aos visitantes. A borboleta dourada, símbolo involuntário de toda aquela jornada, brilhava sob o sol da manhã, lembrando a todos que a transformação mais profunda frequentemente começa com os gestos mais simples. Maria Clara, agora com 7 anos, havia crescido um pouco, mas mantinha aquela sabedoria especial que a caracterizava. Todas as tardes, depois da escola, podia-se encontrá-la no centro, trabalhando com os animais ou ensinando outros visitantes sobre a importância de ver com o coração, como ela sempre dizia. Ricardo havia se tornado uma pessoa diferente. Seu escritório na área administrativa do centro estava decorado com desenhos, alguns de Maria Clara, outros seus próprios, contando histórias de recuperação e esperança. Ele coordenava agora o programa de expansão internacional, garantindo que cada novo centro mantivesse o espírito original do projeto. Sabe o que mais me impressiona? Comentou ele com seu pai numa tarde tranquila. Como uma criança de 6 anos conseguiu enxergar o que eu, um adulto supostamente bem-sucedido, não conseguia ver. Dona Socorro havia se tornado mais que uma coordenadora de limpeza. Era uma presença fundamental no centro, sua sabedoria materna complementando perfeitamente o conhecimento técnico da equipe. Seu pequeno apartamento agora estava decorado com fotografias do centro e dos cavalos, cada uma contando uma parte da história extraordinária que haviam vivido. Luna, o potro branco que havia sido o catalisador de toda aquela transformação, estava irreconhecível. Seu pelo brilhava com saúde e seus olhos, antes marcados pelo medo, agora transmitiam uma serenidade contagiante. Ela havia se tornado uma espécie de embaixadora do centro, ajudando na recuperação de outros cavalos traumatizados. Igual ao tio Ricardo, respondeu Maria Clara, que estava por perto como sempre. Às vezes quem já teve medo é quem melhor sabe ajudar quem ainda está com medo. Para lembrar, ele explicava nas reuniões de planejamento,
que não estamos apenas construindo estábulos e cercas, estamos construindo pontes entre corações feridos. Quero agradecer a todos, começou Eduardo, sua voz carregada de emoção, mas especialmente a uma pequena heroína que nos ensinou que coragem não tem tamanho e que o amor sempre encontra um caminho. Helena sempre dizia que este lugar seria mais que um centro de reabilitação. Seria um lugar onde milagres acontecem, e ela estava certa. O maior milagre não foi salvar Luna naquela noite. Foi como esse ato de coragem de uma criança nos salvou a todos. Dona Socorro abraçou sua filha com orgulho, lembrando-se de suas próprias transformações ao longo daquele ano. De uma mãe temerosa por seu emprego a uma mulher confiante e respeitada. De uma faxineira a uma parte vital de algo maior que ela mesma. No final da celebração, Maria Clara se aproximou de Luna, que imediatamente abaixou a cabeça para receber seu carinho familiar. Ricardo juntou-se a elas, não mais como o homem amargurado de antes, mas como alguém que havia encontrado seu verdadeiro propósito. E assim, sob o céu azul daquela manhã, o Centro de Reabilitação Montenegro continuava sua missão, não apenas de salvar cavalos, mas de provar que o amor, a coragem e a capacidade de transformação podem vir nos pacotes mais inesperados, mesmo nas pequenas mãos de uma criança que escolheu ouvir seu coração.